Tá. Começou a live. Entramos ao vivo, hein? Bom dia. Bom dia a todos. Pessoal. Bom dia, pessoal. Muito bom dia! É isso aí, galera. Estamos começando hoje mais uma live. Depois de algum tempo parado com as lives aqui no canal da Difusor, voltamos hoje com convidados super especiais. Então eu quero falar o nome deles porque eu acho que vocês não conhecem nenhum deles que está aqui. Então vamos lá. Ricardo Viana. Alguém conhece Ricardo Viana? Seja bem-vindo, Viana. Opa, bom dia a todos. Bom dia a todos os refrigeristas. E hoje é um dia que eu tive até receio de vir pra cá, né? Sexta-feira 13, né? Aí eu pensei, pô, mas vamos falar de quê? Dos medos do refrigerista? Tá bom, vou pra lá, né? Vou lá ver se é o que eu posso auxiliar. Maravilhoso. Bom dia, pessoal. Muito bom dia. É um prazer estar aqui. Muito obrigado a todos aí pelo convite, tá? E esse papo hoje aí vai ser, ó, de arrasar. É isso aí, gente. Agora, um convidado também especial. Só temos convidados especiais. Aqui do meu lado, Fábio Dutra. Primeiramente, obrigado, Glaucio. Bom dia a todos vocês, obrigado a todos vocês pela audiência, obrigado pela oportunidade, Glaucio, de poder trocar uma ideia e conversar com os amigos da refrigeração. E a gente vai trazer esse assunto de hoje, aproveitando que é sexta-feira 13, existe toda aquela brincadeira em torno desse tema. Nós vamos falar hoje sobre os medos, os maiores medos que assolam os refrigeristas em todo o Brasil. E aí, bora? Vambora. Vamos começar? Esse clima tá legal, né? Clima bacana, sexta-feira 13. Então, se você aí deu uma paradinha, tá fazendo vácuo no sistema, espera um pouquinho, deixa fazendo vácuo, assiste a gente. Vai ser rápido essa live, tá? Mas rápido o suficiente para tirar algumas dúvidas. Então, se você tem dúvida, pode colocar aí no comentário que a gente vai tentando responder. E se a gente não conseguir de alguma forma, dentro desse contexto, dentro dessa live, a gente responde depois, né, Fábio? Perfeito, combinado, isso aí. A gente Então é isso aí. depois. Deixa eu aproveitar e dar uma dica. Se você não tiver tempo de assistir essa live toda agora, já faz o seguinte, já compartilha ela com você mesmo. Jogue no seu WhatsApp, para depois você assistir essa live, com certeza vai ter muito material para você agregar e te ajudar no dia a dia. Então já compartilha esse link com você mesmo, salva para depois assistir essa live completa. Hein? Perfeito, ótima Maravilha, dica. maravilha. Ótima dica. Gente, é o seguinte, ele já está aqui, o Marcelo já está aproveitando aqui o gancho, já está fazendo o compartilhamento dele, mas eu quero abrir essa live, Fábio, bem rapidinho, fazendo uma divulgação rápida, gente. Boa. O nosso workshop, a princípio ele está agendado para 24 e 25 de julho, gente. Por que eu estou falando a princípio? É muito importante a gente estar ligado nos acontecimentos, não é alarme, não é nada disso, mas a gente está vendo que tudo isso que está acontecendo aí com relação ao coronavírus, tá? Então, o nosso evento está marcado, 24 e 25 de julho. Vamos continuar antenados para tudo isso que está sendo desenvolvido no mundo e no nosso país, para que tudo ocorra, e eu acredito que 24 e 25 vai estar firme. A gente vai mantendo vocês informados, e durante a live eu já vou confirmar alguns nomes que já estão certos para vir para o nosso workshop. Muito bom, bacana. Então é o seguinte, o workshop aqui no Rio de Janeiro vai ser dia 24 e 25 de julho. O que o Glaucio está falando, claro, uma preocupação de que o Glaucio, como organizador do evento, está antenado no que está acontecendo no mundo. Mas a princípio, já guarda aí, já anota na sua agenda. O evento que ano passado foi de um dia, esse ano dobrou. Dobrou. E ele já falou aqui nos bastidores alguns nomes incríveis. Ele vai te falar daqui a pouco. Vou falar, mas não vou falar agora não. Fica ligadinho, Fica mais no um suspense. pouquinho aí. Fica aí que a gente vai falar ao longo dessa live. Esse eu prometo para vocês que eu vou falar e vou divulgar. Fábio, a gente trouxe feras do mercado que metem a mão na ferramenta, fazem o trabalho, Viana, Marcelo Carvalho. E eu queria aproveitar essa sexta-feira 13 para a gente falar de um tema que eu acho que é muito normal na vida do refrigerista, que são os medos. Perfeito. Não dá pra gente falar de todos. Então a gente está sugerindo, a gente fez uma pauta aqui internamente e sugerimos 3 medos. Sim. Eu vou sugerir o primeiro, né? Falar esse primeiro medo que eu acredito que seja muito comum, muito mesmo, e eu queria que cada um falasse um pouquinho, começando por você. É o seguinte, agora dia 20 de março,
acaba o verão oficialmente, pela nossa sazonalidade, né? Oficialmente acaba o nosso verão e a gente entra na meia estação. Deixa eu aproveitar Fala o aí, Viana. recado. Dia 20 de março, o verão acaba e eu começo mais um ciclo de vida. Meu aniversário. Aê! Boa! Então, pessoal, aproveitando. Já que dia 20 de março o verão acabou, pega aquela bolada que você fez nesse verão. Lembra de mim. Ó. Dia 10 de março que passou foi o meu aniversário, Verdade, hein? Todo mundo me parabenizou online. Pô, muito bacana, muito Então, legal. olha aí, tá é vendo? isso O aí. mês de março é o mês Parabéns, da refrigeração. parabéns. Show de bola. Ô, Mas, Glaucio, é verdade. Amigos da refrigeração que estão nos assistindo, seja ao vivo ou ao gravado, o verão acabou, e agora? e agora? Essa é a pergunta número 1 que eu mais recebo nas minhas redes sociais. Todo mundo fala, Fábio, e agora, o verão? Na verdade, não é bem uma pergunta. Muitos falam assim, tá lá mais ou menos em setembro. E fala, ai, Fábio, agora não tá bom, mas o verão tá chegando e vai me salvar. Tem muitos profissionais, tomara que não seja o seu caso, mas se for o seu caso, esse é o dia de você entender melhor como se livrar disso. Muitos profissionais que acreditam que o verão é o único momento que se ganha dinheiro na refrigeração. E o resto do ano você tapa buraco, né? Vende o almoço para comprar a janta. Espero de verdade que não seja o seu caso, mas se for, é a hora de mudar isso. Como você pode mudar esse quadro? Existem várias formas. Eu vou falar algumas. Tenho certeza que meus amigos aqui podem contribuir falando outras. Mas a primeira é você, enquanto ainda é verão, focar em fechar contrato de manutenção. Toda aquela demanda que você recebe de atendimento de manutenção corretiva ou alguma emergência, algum BO que aparece, é uma oportunidade. Todo problema existe uma oportunidade escondida. Talvez o seu cliente, desesperado para resolver o problema dele, não saiba que existe uma solução muito melhor. E tá aí, você que no verão trabalha 12 a 14 horas atendendo tudo e a todos sem foco nenhum, vendendo almoço para comprar a janta, achando que isso é bom, eu te afirmo, isso não é bom. Cada visita que você faz e você não negocia com seu cliente a possibilidade de você fechar ali um contrato de manutenção preventiva, você está desperdiçando a oportunidade de você trazer faturamento para esse momento que vai começar agora, a saída do verão. E essa forma de já negociar com o cliente, já mostrar para ele que existe mais um produto que o técnico presta, né? Pode ser falado como? Pode ser passado boca a boca, ou ele também pode deixar tipo uma carta de apresentação dos serviços da empresa dele? Perfeito. Minha sugestão são duas respondendo a isso. A primeira, o amigo da refrigeração usar a sua rede social. Não é novidade para ninguém que Facebook, Instagram está crescendo cada vez mais. E Facebook, Instagram e YouTube são os meios de comunicação que vão substituir a televisão. Isso já está acontecendo no mundo inteiro. Os números de pessoas que acompanham as redes sociais crescem de forma galopante no mundo todo. E a de televisão despenca no mundo todo. Não sei quanto a vocês, mas eu recentemente tomei uma decisão na minha casa. Eu cancelei televisão. Eu não tenho mais televisão por assinatura. Não tenho mais nada. Então, ou seja, o que eu tenho na minha casa? Eu tenho internet, tenho YouTube, tenho Netflix. Eu não tenho mais, eu não vejo mais. Quando eu quero ver uma notícia, eu escolho o meio de comunicação que eu quero assistir. Então, ou seja, isso está acontecendo no mundo inteiro. Ou seja, as pessoas hoje compram pizza pelo celular. As pessoas contratam serviços pelo celular, compram passagem de ônibus pelo celular, aluga carro pelo celular, paga combustível usando os aplicativos dentro do posto de gasolina pelo celular. Ou seja, o jeito de se comunicar é pelo celular, é nas redes sociais. Então a primeira coisa, sim, é você ter uma rede social onde seja a sua vitrine. Imagina a mesma vitrine de um shopping. Você passeia no shopping no final de semana. O que te motiva a entrar numa loja? É a vitrine. Então a tua vitrine, amigo da refrigeração, tem que ser a sua rede social. A segunda coisa, como o Viana falou, quando você for lá no seu cliente atender aquela situação de manutenção corretiva, o cliente não vai chamar de manutenção corretiva. O cliente vai chamar de, meu Deus do céu, vem resolver aqui o meu problema. O ar-condicionado parou, pifou. O cliente não é obrigado a saber qual é o problema. Quem é obrigado a saber é você.
Mas nessa ida sua, a tua comunicação é fundamental. O que você vai falar quando você botar o pé na casa do seu cliente te diferencia. É ali que você pode negociar um contrato de manutenção. Aí você pode pensar, poxa, tem gente que fala pra mim, sabe? Ah, Fábio, do jeito que você fala, você é muito dinheirista. É um termo que tem muito em São Paulo e no Sul. Dinheirista é o sentido, parece que eu quero só ganhar dinheiro em cima do cliente. Não, eu não tô falando pra você oferecer o serviço com o objetivo de você faturar mais. Claro que faturar mais é importante. Eu estou falando para você oferecer o seu serviço porque você pode estar ajudando o teu cliente. Talvez o seu cliente não saiba que existe a opção dele fazer um contrato de manutenção. Talvez o seu cliente não saiba quais são os benefícios de fazer um contrato de manutenção. E na verdade realmente não sabe. Tá? A gente sabe que o cliente ele só busca o refrigerista quando ele realmente está precisando. A grande maioria, não são todos. Né? O Marcelo também tem... faz trabalho de instalação, faz trabalho de manutenção. Eu acho que é bem por aí o que o Fábio está falando, não tem nenhuma inverdade nisso. Com certeza. Então, eu vou começar agora com uma série no meu canal, Você Sabia? Eu recebo muita crítica, não só eu, o Viana também recebe, com certeza já recebeu, que outros técnicos criticam a gente falando que a gente está ensinando os clientes a instalar. A gente não está ensinando os clientes a instalar, a gente está mostrando para eles os valores. Eu quero mais que um cliente meta a mão e tenta fazer uma instalação do ar-condicionado, para ele saber aquele verdadeiro valor. Perfeito. Que ele compra uma bomba de vácuo, para ele saber o valor daquela bomba de vácuo, compra um manifold, compra as ferramentas. Isso que não vai comprar, né? E se comprar não vai conseguir fazer. Não vai conseguir. Então eu tento mostrar para o cliente o valor, né? Você fala hoje de uma multisplit para ele, ele vai ver o valor da multisplit. Ele não dá o valor naquele momento. Mas quando você instala 4 ar-condicionado em 2 metros quadrados, ele vê aquele valor que ele perdeu, aquele monte de máquina amontoada, aí ele fala, poxa, por que eu não comprei a outra? Né? O barato saiu caro, né? O barato saiu caro, ele perdeu ali 2 metros quadrados ali, se juntar os valores que ele perdeu. Então o cliente ele só sabe o valor depois que ele sofre, né? Pega uma má instalação. Então a gente tenta mostrar para o cliente o que é o valor de uma instalação, né? O que é o valor de comprar as ferramentas. Isso é muito importante, o nosso trabalho. E eu estou começando com essa série agora, Você Sabia, passando de passo a passo aí, tanto para cliente, consumidor, não para ele instalar. Se ele quiser instalar, eu faço questão que ele instale. Mas para ele saber esses valores da nossa instalação, para ele fazer uma instalação e no final de tudo não dar errado, colocar uma tubulação errada. Então eu vou começar com isso aí. Esse é o grande valor. Excelente. Parabéns, parabéns pelo Olha conteúdo. Só, isso daqui mostra mais uma vez, Fábio, Viana, o que a gente começou sem querer falando, né? A cada crise há uma oportunidade. Sempre, Se fecha uma porta, pode ter certeza, vai se abrir uma janela. Essa é uma janela de oportunidade que ele enxergou, eu achei super interessante. Então o canal Sala da Climatização está aí buscando oportunidades de negócio, né, cara? Muito bem. Muito legal. Viana, você, atualmente, você continua fazendo serviço, claro que você diminuiu bastante em função de toda a ocupação hoje que você tem como youtuber, como digital influencer, como uma pessoa do mercado com extrema experiência, mas hoje você se dedica muito a ensinar, né? Mesmo assim, essa situação que a gente acabou de falar do verão afeta os negócios e afeta de certa forma, né, como a gente diz, para a pessoa que ainda não conseguiu enxergar essa oportunidade. Como é que você vê isso? Eu procuro sempre ensinar nas minhas palestras, no pessoal que faz os cursos comigo de instalação, principalmente eu aproveitar as oportunidades quando vai no cliente. Então eu passo a seguinte situação: já prepare primeiro sua página do Facebook, perfeito, da empresa, onde você só poste as suas instalações, os valores que agregam para o cliente. Segundo ponto, já prepare a sua carta de apresentação. Muito bem. Da sua empresa, e já prepare uma proposta comercial, mesmo que ninguém peça, mas já tenha ela preparada. Para quê? Para não perder a oportunidade quando for instalar um ar-condicionado, por exemplo, vai instalar um ar numa loja, e ele percebe que essa loja, além daquele ar que ele instalou, tem mais 3, 4 máquinas. E aí ele precisa apresentar para essa empresa os serviços que ele presta. Então, se ele faz serviço de um contrato de manutenção, ele precisa demonstrar isso para o cliente. E na maioria das vezes não tem o contato direto com o dono. Sim. Mas tem com o gerente, tem com a outra pessoa responsável. Mas se a pessoa não souber
que ele também presta esse serviço de contrato de manutenção fixo, ninguém jamais vai chamar ele para contratar. Então eu vejo que eu tenho um aluno que ele é instalador, instala muitas máquinas durante um ano, mas nunca deixou uma proposta comercial, uma carta de apresentação. Se ele não deixou, nenhum desses clientes vão saber. Pois é, sabe por que acontece isso? É isso que eu fico agoniado. Talvez o amigo não saiba, mas eu dou muito treinamento de venda, negociação, gestão, empreendedorismo. Eu fico agoniado com o que eu falo no treinamento. Eu vou falar aqui e é importante você entender o que eu quero dizer. Não existe crise, existe dinheiro desperdiçado, dinheiro na mesa. Todas as vezes que você vai num cliente e não aproveita a oportunidade de deixar uma carta ou de explicar o que o Marcelo acabou de falar aqui, sobre mostrar o valor que uma máquina tem, não é o preço, é diferente, preço e valor. Preço é aquilo que você pode tocar, valor é aquilo que você não pode tocar, é intangível, é uma coisa que é muito bom para o cliente. Mas ele não consegue medir, não consegue mensurar. Todas as vezes que você vai num cliente e não abre a sua boca para negociar, para falar, para mostrar valor, você está deixando dinheiro na mesa. Toda negociação, entenda uma coisa imaginária. Toda negociação, antes dela começar, existe um bolo de dinheiro na mesa. Um bolo de dinheiro, estou falando entre aspas. O teu papel não é pegar a maior quantia desse dinheiro. O teu papel é fazer aquele bolo que antes era de um tamanho ficar maior. Como é que você faz isso? Gerando valor. Talvez você não tenha entendido o diamante que o Marcelo falou ainda agora. Ele falou, as pessoas não entendem o valor de um multi-split. Aí ele falou, a unidade condensadora ocupa menos espaço numa área. E espaço físico é valor. Metro quadrado. Imagina o seguinte, alguém comprou um apartamento, ou não é, Marcelo? O cara comprou um apartamento, pagou, sei lá, 200, 300, 400 mil reais no apartamento. Aí uma varanda era uma área importante. Né? E ele vai lá, pega a varanda dele, uma boa parte da varanda dele que ele poderia estar usando para se distrair, para descansar, ele pega a varanda e mete uma opção de condensadora. Ou seja, o barato saiu muito caro. Por quê? Aquele metro quadrado, quanto é que custa 5 metros quadrados um apartamento? Botar uns 6 mil reais. 6 mil reais, 7 mil reais. Ele desperdiçou 7 mil reais. E o cliente não raciocina isso. Mas você, profissional, sabendo entender que seu cliente não sabe disso, vai conversar com o seu cliente mostrando esse valor. Ou seja, então, o verão acabou. E agora? E agora é a hora, amigo, de você ser criativo, de você usar a sua comunicação, de você falar os benefícios e as vantagens que o seu cliente vai ter fechando um serviço com você. Aproveitar toda e qualquer oportunidade. Escolher um perfil de cliente ideal para você ter foco. Imagina se você, ao invés de você, agora no verão, você deve ter atirado para todos os lados. Atendeu igreja, academia, escola, universidade, loja de rua. Imagina se ao invés de você ter feito isso, você tivesse concentrado a sua energia em focar um perfil de cliente. E esse perfil de cliente te trazer demanda o ano inteiro. Por exemplo, academia precisa de manutenção o ano inteiro. Igreja precisa de manutenção o ano inteiro. Só que como você não focou em ninguém, você acabou não fidelizando nenhum perfil de cliente. E agora você está desesperado, porque você não é especialista em nenhum perfil de cliente. É isso aí. Se me deixar falando, tem que roubar da minha mão. A próxima vez eu faço isso, viu? Esse microfone. Fica com esse. Deixa eu só dar uma... Vai lá, Jean. Aqui pra ver se alguém manda mensagem. Até perguntar Acho que a sua teve opinião, ali, mas né? eu tô longe. Claro, não, tô olhando aqui. Até perguntar a sua opinião. O que acontece? Eu tive uns insights esses dias, né? Assisti algumas coisas e a gente, quando começa a estudar um pouco, pessoal, a gente começa a assistir um pouco de uma coisa, assiste um pouco de outra e começa a cair as fichas de coisas que já passaram pela nossa vida e a gente não percebeu. Perfeitamente. E aí eu passei a dar a dica seguinte para os meus alunos, né? Quando for se apresentar ao cliente, de preferência se apresente de uma forma que ele não tenha referência na cabeça dele daquela profissão. Isso aí. Porque o que acontece? Quando eu me apresento como mecânico de refrigeração, ele que já tem a referência na cabeça dele, o que um mecânico de refrigeração faz, ele já vai ter uma percepção de valor, né, de preço que eu vou cobrar. Ele já vai ter alguns preconceitos, principalmente se ele teve traumas, algum problema com algum outro mecânico.
Então eu procuro sempre indicar aos meus alunos não se apresentarem dessa forma, e sim se apresentarem de uma forma que o cliente não tenha referência, mas de uma forma íntegra. Íntegra, claro. Certo? De uma forma íntegra. Criativa. Criativa, isso aí. Por exemplo, se pode falar, eu trabalho com climatização. Pode ser que o cliente não saiba o que é, eu trabalho com o HVACR. O cliente não vai ter na cabeça dele uma referência sobre isso. E você se apresentando dessa forma, você vai ser a primeira referência dele sobre isso. E quando a primeira pergunta que vai fazer é: você trabalha com o quê? Aí é a sua hora de você trabalhar. É a hora que você cresce. É isso aí. Eu trabalho gerando conforto, saúde e economia para os meus clientes. É a hora. Então, nesse momento, o cliente vai ter você como referência daquilo que você falou. E eu percebi muito isso depois que eu passei a estudar, uma vez que eu fui fazer uma instalação de uma câmara frigorífica. O meu meio oficial foi de jaleco, pastinha, e quando ele se apresentou com o cliente, ele falou que era profissional da climatização ambiental. Aí eu quase ia, né? Eu saí de perto para não ir. Mas depois eu percebi, que estava de frente no serviço, só que tudo que o cliente ia perguntar ia em direção a ele. Ele virou na cabeça do cliente uma referência. Ele virou referência. Peraí, vamos falar ali com o Viana. Ele estava responsável do serviço, mas o cliente ia em cima dele. Ele se apresentou melhor do que você. Isso aí, ele usou uma estratégia do gatilho da autoridade. Foi natural, mas funcionou. Hoje, que eu aprendi um pouco mais, é que eu percebi o que aconteceu naquela situação. Perfeito. Gente, olha só, vocês estão tendo aqui agora pérolas que eu tenho certeza que num curso, qualquer curso que você vai fazer de empreendedorismo, de vendas, de gestão, enfim, gerencial de uma forma como um todo, vocês vão levar aí 2, 3, 4, 5 dias para aprender um conteúdo tão profundo quanto esse. Mas vocês estão tendo pérolas aqui, dicas maravilhosas. Maravilhosas. Olha só, eu quero dar uma pausa para um segundo tema. A gente vai ter que dar uma cortada, porque tem muita coisa para falar, mas não dá para falar de tudo, né? A gente tem um tempo aí, senão o pessoal não vai conseguir assistir todo. Então vamos falar do segundo medo que a gente selecionou. Antes disso, eu vou falar um nome. Olha aí. Eu vou falar um nome. Fala aí. Eu vou falar um nome. Gente, tem uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Eu conheci essa pessoa na Febrava. E essa pessoa confirmou a vinda para o nosso workshop. Opa! Acabou de colocar na timeline, colocou lá no seu Facebook a confirmação da sua vinda no nosso workshop. E eu estou muito feliz por isso, muito feliz. Zé Cavalo, meu abraço é para você. Muito obrigado pela sua confirmação. Estou feliz demais de poder ter você aqui, tá? A sua presença aqui vai enriquecer demais o nosso evento, tá? Você pode ter certeza disso. Vamos continuar. Tem mais nomes, mas eu não vou divulgar ainda. Vamos lá. O nosso segundo medo, gente, que a gente selecionou, tá aqui pra gente. A gente ainda não sabe lidar com ele. A coisa acabou de acontecer. Apesar da gente já ter passado por vários problemas ao longo dos últimos 30, 40 anos, isso é uma novidade. Coronavírus. A atual crise. O que a gente pode fazer? Como que a gente pode fugir? Qual é a janela de oportunidade que se abre com essa situação? Fábio, vou começar contigo e vou tomar o microfone depois, tá? Pode tomar, fica combinado aqui que você vai falar muito, pode tomar. É verdade, estamos diante de uma crise nova. A preocupação não deveria ser: chegou a crise, o que fazer? Porque ciclicamente no mundo existem crises. 2008 passamos por uma crise mundial incrível, 2011 começou a chegar no Brasil, 2014 eclodiu a crise, a gente no Brasil sentiu menos em função da Olimpíada, mas a crise depois engoliu aí a economia do país e agora estamos diante de um colapso na economia mundial e uma pandemia. Diante disso, o que fazer? Toda crise, todo problema, existe uma oportunidade por trás. Então, a primeira coisa, antes de começar a falar de oportunidade, você, amigo da refrigeração, que está nos assistindo,
deve tomar cuidado. Nós, brasileiros, que somos, de uma forma geral, otimistas e brincalhões, muito brincalhões, temos que tomar cuidado. Nós, aqui antes dessa reunião, a gente chegou, sempre o brasileiro é brincalhão, a gente se cumprimentou um ao outro, mas está todo mundo com álcool em gel, álcool gel ou álcool spray no bolso. O meu tá bem ali, o do Viana tá ali, o do Glaucio tá ali, do Marcelo tá... Então, ou seja, a primeira coisa é andar com álcool em gel. Outra coisa, amigo, vai fazer manutenção na casa do teu cliente, já chega de máscara. Já chega de máscara. Vai causar uma boa impressão no teu cliente. Vai assustar o meu cliente, o que ele vai achar? Ele vai achar que você está tomando cuidado com a sua saúde e com a saúde dele. Use EPI na casa do seu cliente, vai causar até uma boa impressão para você também. Usa um EPI, chega lá com luva, chega lá com, de repente, com o teu sapato, bota um protetor aquele mesmo protetor de sapato que você entra no hospital, vai causar uma boa impressão. Então, ou seja, a oportunidade é para você se diferenciar. Eu, Fábio, acredito firmemente que vai haver uma explosão de busca por manutenção, seja preventiva, seja corretiva, em sistema de ar-condicionado de uma forma geral. Está maciçamente sendo dito nas redes sociais e na televisão que esse vírus se espalha no ar, se espalha muito rapidamente, não é um vírus letal, ou seja, é um vírus de baixa letalidade para pessoas até 60 anos e começa a aumentar a taxa de letalidade acima de 60 anos. Ou seja, eu acredito que o mercado vai buscar muito manutenção nas suas residências e nas suas empresas, mas é teu papel. Eu postei isso ontem no meu Instagram, já tinha postado uma semana atrás no meu YouTube e tinha postado também no meu Facebook. É teu papel ser um agente de combate à propagação dessa doença. É teu papel. Nesse momento, você, amigo da refrigeração, é tão importante quanto um médico. Porque um ambiente com uma boa manutenção no ar-condicionado tem menos proliferação de qualquer doença. É por aí. Vamos lá. É por aí. Deixa eu fazer uma observação. Então, no caso, por exemplo, o refrigerista que faz instalação, que recebeu hoje um chamado, um orçamento para fazer um carga térmica e fazer a instalação de um ar-condicionado. Ele tem que estar preparado em conhecer as máquinas que têm os filtros com maior poder de filtragem? Perfeito. Sim, então, sim, já estudar sobre sim. isso. Imediatamente já vale a pena, se teu cliente quer botar um ar-condicionado na casa dele, tá te chamando para você fazer um projetinho de carga térmica. Já é teu papel, já dá uma estudada. Quem tem os melhores filtros no mercado já vai uma cola aqui. Creio eu que é a Daikin, creio eu que seja Fujitsu também. Não, Fujitsu não, Daikin com certeza. Daikin tem, a Carre tinha uma filtragem em 3 etapas ou 4 etapas, eu não sei se ainda tem, mas com certeza a Daikin tem. Enfim, independente disso, não é a nossa obrigação saber de cabeça quem tem a melhor filtragem, mas é tua obrigação, antes de visitar o teu cliente, dar uma futucada na internet, e rapidamente você encontra isso, qual é o sistema de ar-condicionado split hoje que tem a melhor filtragem. Já indica para o seu cliente qual é, já indica para ele. E esse cliente que está te chamando para fazer uma carga térmica na casa dele, já vale a pena você já fazer a seguinte pergunta. Amigo, você tem algum outro ambiente aqui na sua casa com ar-condicionado? Já emenda para a segunda. Você sabia que mesmo o ar-condicionado desligado, ele é um proliferador de vírus e bactérias? Você não precisa entrar no mérito de qual vírus e qual bactéria, mas é um proliferador, mesmo desligado. Eu fiz uma aula com o com o mestre da refrigeração, o Prado. O Gabriel Prado. Gabriel Prado. E ele deu essa aula falando sobre que é uma das doenças, sobre PMOC, uma das doenças que mais mata no Brasil de problema respiratório. Não sei se vocês sabiam disso. 5 mil pessoas por ano morrem por doença oriunda de problema respiratório, respirando bactéria, que em sua maioria é proliferado em ambientes com ar-condicionado. Deixa eu aproveitar, eu tenho uma pastilha, né, que eu recebi para fazer um teste, já coloquei no meu aparelho residencial. Hoje em dia já tem pastilhas também para você colocar nas bandejas, para eliminar as bactérias que vêm dos condensados, dos equipamentos. Olha aí, ó. Olha aí. Vou até postar o vídeo mostrando essa pastilha e divulgando o fabricante.
tá bom? Para vocês saberem que também tem a mesma pastilha que nós instalamos em equipamentos de maior porte, em Fancoy, em Self, outros equipamentos, tem também para ar-condicionado split. Então, se eu pudesse dar uma dica agora, encurtando o que eu vou falar, corra para divulgar para o mercado, para os teus clientes, que você é um agente de combate. Porque você pode gerar saúde, conforto e bem-estar e economia de energia para o seu cliente. Saúde, conforto, bem-estar e economia de energia. Simplesmente fazendo manutenção na casa ou na empresa dos seus clientes. Então, a crise existe. Tome cuidado com a sua saúde. Mas eu creio que vai ter uma grande explosão de demanda, de oportunidades para você, amigo da refrigeração que está nos assistindo. Amigos e amigas. Marcelo, com relação a essa crise, com relação a a crise do vírus, do corona e essas oportunidades, como é que você enxerga, como é que você está tendo esse retorno aí do cliente, como é que você está agindo? Então, Glaucio, aproveitando ali que o Fábio falou, né? A máscara e a luva para fazer higienização de ar-condicionado é sempre importante. Para toda a sua vida de carreira, você sempre usar. Não usar só por causa do vírus, né? Porque ali tem muita bactéria ali acumulada ali na serpentina. Então, isso é uma recomendação aí pra gente sempre se cuidar. A higienização tá aparecendo muito, fazendo bastante higienização. Tô me cuidando também, usando máscara, usando luva, que isso é muito importante, né? Bastante. Aproveitando esse gancho, tem uma pessoa que essa pessoa, ela briga muito por isso, pela segurança do profissional. Essa pessoa, ela veio para o mercado meio despretensiosa e ela começou numa busca natural de divulgar um determinado segmento do setor de refrigeração e, em conjunto com isso, ela trouxe essa preocupação. Eu estou aqui hoje para reforçar isso, mostrar para todo mundo, para quem ainda não conhece. Naturalmente essa pessoa é muito conhecida e ela também vai estar no nosso workshop. Opa, então é a segunda. É o segundo nome. É o segundo nome. E eu estou aqui para mandar um grande abraço, um grande beijo para Carmozinda, que ela defende muito a segurança do profissional, a segurança dele, para que esse profissional ele não seja um profissional de um único trabalho, de uma única empresa, de um período muito curto. A gente quer ver esse profissional trabalhando por anos e anos com saúde, com segurança e com bem-estar. Não só para a máquina. Para a máquina é importante porque ela atende muitas pessoas, mas para ele que também põe a mão. E ela vai estar presente falando também um pouquinho disso no nosso workshop. Vai ser uma honra receber a Carmozinda aqui. Beleza, top, gente? Demais, top, muito top. Obrigado, Carmo. Valeu. Um abraço, Carmo. Lembrando que o workshop é dia 24 e 25 de julho, no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Ano passado foi de um dia, esse ano dobrou de tamanho. Organização do Glaucio da Difusor. Nós aqui estamos contribuindo com a divulgação e com a organização, mas é uma ideia pensada com muito carinho pelo Glaucio, que já vinha trabalhando isso há alguns anos, e ano passado ele fez, foi extraordinário, foi um sucesso, tinha gente transbordando, e esse ano vai ser 2 dias, 24 e 25 de julho em Nova Iguaçu, e vai ser no Hotel Mercury em Nova Iguaçu, vai ser incrível. Então, confirmados, além de nós 4 naturalmente, Zé Cavalo e Carmozinda. Tem mais. Tem mais? Daqui a pouco. Então calma. Vou divulgar só mais um. Depois. Depois. Agora a gente vai pro nosso terceiro medo, gente. Terceiro medo. Qual o terceiro medo é o seguinte. Volto a dizer, são muitos os medos que eu acredito que devam ocorrer na profissão. Na minha também, natural. Eu vim da refrigeração, sou um profissional da refrigeração. Hoje eu não executo o trabalho, eu estou aqui no comércio, mas a gente percebe isso de perto com os profissionais. Então, esse medo não tem verão, não tem outono, não tem inverno, não tem crise, não tem coronavírus. Concorrência desleal, gente. Eita! Concorrência desleal. É facada. Olha aí, essa é triste. Olha, peguei legal, né? Que ponto. Então, eu queria ver com vocês como que vocês enxergam, me perdão do trocadilho, Zé, desculpa, mas o pendurador
O verdadeiro pendurador, que não é o caso do Zé Cavalo, que é nosso parceiro, a gente sabe que ele é um cara de muito conhecimento, um cara com muitas qualidades, mas o pendurador, essa brincadeira que foi feita nas redes sociais... O Zé, na verdade, é um ex-pendurador. Ele é um ex-pendurador. Que ele não é mais pendurador, por quê? Porque ele se qualificou, ele se profissionalizou. Então, isso é muito importante. E hoje ele sofre com esse mesmo problema. E hoje ele sofre com um problema que um dia causou. Excelente. Então, gente, eu queria, como último tema, que a gente falasse um pouquinho aí sobre essa concorrência desleal. Agora nós vamos começar pelo Viana. Boa. E vamos fazer esse ping-pong, né, Bora, cara? Vamos fazer esse ping-pong. Vai lá, Viana. Particularmente, eu não sofro muito esse problema da concorrência desleal, principalmente porque eu foco menos na parte de instalação, né? Na parte de instalação é maior ainda esse problema, Marcelo vai poder falar melhor. Existe também na área dos reparos, na refrigeração comercial, nos comandos elétricos, também a concorrência desleal. Mas como o número de técnicos nessa área é menor, geralmente quando a concorrência é desleal é quando ele não sabe exatamente o que está fazendo e ele acaba fazendo besteira. Então o cliente acaba me chamando de qualquer forma. De qualquer forma, vai me chamar ou vai chamar um outro profissional qualificado e a concorrência é desleal e o profissional vai acabar ganhando do mesmo jeito. Né? Porque a concorrência é desleal com quem não tem como fazer o melhor com o menor preço. Perfeito. Menor preço. Tem o preço justo, mas não tem como botar aquele precinho muito pequeno, por exemplo, fazer um reparo numa câmara frigorífica. Não tem como o mecânico de split, por exemplo, chegar lá, querer cobrar o mesmo valor que cobra no split para dar, esse reparo aí é R$150, por exemplo, dando só um chute. Chega lá, vai resolver chegar num reparo e vai perceber que às vezes vai fazer um bypass, isso vai só deixar engatilhado. Um exemplo, esse tipo de concorrência desleal, eu vou sofrer ela, mas só que ela vai gerar um outro trabalho. Entendeu? Então, na área comercial não tem tanto, né? Sim. Mas na de split acontece direto. Eu E aí, parei Marcelo? muito. Então, falando sobre concorrência desleal, uma dica que eu dou para vocês, primeiramente, é você se capacitar em saber atender o cliente. Muito né? bom. Isso eu aprendi muito com o Fábio, tá? E sobre o quê? É sobre você não fechar uma venda. Como assim? Muitas vezes a gente fecha uma venda ou fecha uma instalação na simples conversa. Bom, eu fiz um orçamento para um cliente, fechei no valor tal e esperei ele aguardar a resposta. Ele me ligou e falou, pô Marcelo, eu encontrei um valor melhor do que o seu. E eu perguntei qual foi, 50% mais barato do que o meu. E 50% daria mais ou menos o que eu ia gastar de material. Bom, como eu aprendi com o Fábio, eu não fechei a venda. O que é não fechar a venda? É você, então vai lá e faz com ele. Né? Muito faz isso, fica o sangue já sobe para a cabeça, né? E, vai lá e faz com ele então. Por quê? Ele viu que foi prejudicado aquela concorrência, né? E aí, o que eu faço? Eu não fecho, não falo assim, falo com ele o seguinte, olha, guarde meu contato, tá? Se você precisar, me liga. Se acontecer algum problema, você me liga, que eu estou aqui para te atender. Isso é você saber atender, é você tentar driblar essa concorrência desleal. Por quê? 50% é o material que eu vou gastar. Isso aí. Então não tem como. Eu falei, pô, se ele comprou 50% mais barato, provavelmente ele vai reduzir o custo, vai comprar material de má qualidade. E eu já deixei pronto para quê? Porque quando ele sofrer um problema naquela instalação, ele vai lembrar do que eu falei para ele. Perfeito. E muitas vezes a gente profissional, a gente não tem esse hábito de saber atender o cliente, a gente age na ignorância, né? Sem saber falar sem saber fechar essa venda. Fechar a venda é quando a gente fala, vai lá e faz com ele. O cara não vai nem querer, não vai nem te lembrar depois. Vai lá e faz com ele, o cara vai ficar aborrecido. já fica aborrecido. Então Perfeito. Isso é muito importante. Então, quanto a isso, vou deixar até uma dica. Quem não sabe ter essa comunicação com o cliente, já segue o Fábio, porque é muita coisa você vai aprender para ter esse contato, a saber negociar, porque isso faz diferença. Principalmente quando você aplica constantemente, depois você vai passar a fazer naturalmente coisas que você não fazia, que vão ajudar muito a ganhar o cliente. Perfeito. Fábio, você agora, como é que você, como um profissional, com vasta experiência no mercado da refrigeração, eu acredito, tenho certeza que você tem uma demanda enorme de perguntas e dúvidas relacionadas a isso. Sim.
E como que você orienta no seu curso, na sua mentoria, no seu dia a dia, até nas suas redes sociais, que eu sei que você dá muita dica ali. Vamos tentar dar uma resumida. Como que a gente pode ajudar o nosso profissional a se qualificar, mas não só a se qualificar, a fugir um pouquinho, ver a oportunidade nesse problema, nesse meio. Aí sim, pronto. Ver a oportunidade nisso aí. Primeira coisa, quando você fala concorrência desleal, minha sugestão, já muda isso no teu dicionário aí, no teu vocabulário. Quando você fala concorrência desleal, vocês colocam na posição de vítima, de vitimização. Ó céus, ó vida, ou seja, você já não é mais menino, você já não é mais neném, você não precisa mais se vitimizar, ficar chorando, parece estar chorando no berço, falando, meu Deus, vem alguém me acudir aqui e me pegar no colo. Quando você fala concorrência desleal, está se colocando numa posição de vitimização. Entenda o seguinte, todo problema tem uma oportunidade escondida. De verdade, você deveria agradecer, de verdade, todos os dias você devia agradecer ter profissionais que cobram barato, fazem mau serviço. Se não existisse esses, não existiria o teu serviço. Graças a esses profissionais que fazem mal feito, que sobra serviço para você. Eu não conheço uma empresa líder em nenhum mercado, nem na refrigeração, que ela é líder sendo a mais barateira, com o pior serviço. O que eu conheço sim, empresa que é líder fazendo um serviço de alto valor, de alta qualidade, tendo cliente satisfeito. Sim, porque o baixo serviço é baixa qualidade e cliente insatisfeito. Você sabe que é um problema na certa. E problema depois que ele não vai voltar no pendurador, ele vai voltar em alguém e vai falar, caramba, o barato saiu caro. Então, diante disso, mude do seu dicionário concorrência desleal para oportunidade. Essa oportunidade vai trazer mais oportunidade para você. Vamos lá, segunda coisa para te falar. Como é que você tenta fugir da concorrência? O Viana falou no início uma coisa que talvez tenha passado despercebido por você. Vender é arte de se comunicar bem. Isso não foi ele que falou, eu que estou dizendo, mas vender é arte de se comunicar bem. Você só vende bem se você se comunica bem. Se quer vender mais, aprenda a se comunicar. O mundo gira em torno da comunicação. Se você se apresenta para o seu cliente falando, opa, tudo bem, eu sou um instalador. Você botou na tua testa a palavra instalador. E aí não tem jeito. Não existe uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Vou repetir, não existe uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Se a tua primeira apresentação para o seu possível cliente é oi, tudo bem, eu sou um instalador, eu sou um profissional de instalação, eu sou um mecânico, já era. Você botou na tua testa um título e não vai tirar mais o título. Você pode ficar meia hora explicando para ele o que você quiser, porque você já botou o título na tua testa. Aí você vai dizer, ah, Fábio, mas isso é injusto. Não é injusto, não. Qual foi a última vez que você foi ao dentista? Fala pra mim, a última vez que você foi ao dentista. Provavelmente foi quando você estava com dor de dente. Então não adianta você reclamar que o seu cliente só te procura quando o ar-condicionado para. Você faz igual com o dentista. Sabe por que você faz igual com o dentista? Porque o dentista se apresenta pra você como dentista. E você automaticamente associa dentista é igual a coisa chata, é igual a dor, que é igual a caro. É igual a ficar com aquele incômodo. Não tem jeito, o teu cliente faz igual, fala mecânico de refrigeração é igual a custo, que é igual a problema, que é igual a enrolação. Não tem jeito, ele vai pensar assim. Agora, se você se apresenta de uma forma diferenciada, que faça ele se interessar por quem você é e por que você faz, amigo, tudo muda. E quando fala mecânico, ele generaliza. Ainda vem na cabeça dele, sujo. Sujo, borracha. Não, nem te cumprimenta. O cara vai te cumprimentar. Fala mecânico aí, Viana. Opa, não é mecânico não. Então peraí, que a mão dele tá suja de graxa. Já pensa isso. Não tem jeito você querer fugir dessa realidade. É assim, é como é. A pessoa vai pensar do jeito dela. Não adianta você querer controlar como a pessoa pensa. Ela pensa que você é um mecânico, que não estudou, que não se preparou. Ela não sabe que você é um profissional. Então, na cabeça dele, você se apresentou igualzinho o pendurador se apresentou. Olha só, repara. Teu serviço é R$400. Mas porque você é bom, você fez o curso na Difusor, você fez o curso na Itachi, na Trox, na Daikin, ou seja, você fez vários cursos. Mas você vai lá, fez curso pra caraca e vai se apresentar igualzinho o pendurador se apresenta. Você realmente acha que teu cliente vai querer saber que você fez curso na Daikin? Tudo que você falar depois, o cliente vai falar, enrolation, quer ganhar dinheiro em cima de mim. Agora, imagina você fala, opa, tudo bem?
Eu sou Ricardo Viana e a minha especialidade é reduzir a sua conta de luz em até 15%. Além disso, eu elimino vírus e bactérias na sua casa. Talvez isso seja o problema, que está tendo gripe ou sinusite na sua casa. E além disso, as empresas que me contratam, elas apresentam depois relatórios de aumento de performance das suas equipes. Você tem 15 minutos para a gente tomar um café e trocar uma ideia de tudo que eu posso proporcionar para sua empresa? Amigo, a chance do cara falar não para você é muito baixa, porque você falou em conforto, economia e saúde. Todo mundo está buscando isso hoje em dia. Agora você quer se apresentar como um mecânico. Não vai ter jeito. A concorrência vai ser desleal, aí você continua vitimizando. É desleal, é desleal, é desleal. Muda a comunicação, muda a apresentação, que começa a mudar e colher grandes resultados. Gente, eu acho que foi espetacular esse bate-papo aqui hoje. Foi muito legal. Marcelo, me dá uma ajuda aí. Tem perguntas? Tem alguma coisa aí pra gente? Eu não consigo ver, desculpa, gente. Marcelo Azevedo. A câmera ficou longe e a gente não tá... Vai falando aí. Do Clima Rio, só feras. Pergunta não teve, só teve um aqui. Não dá pra fazer serviço de limpeza sem máscara. Segurança em primeiro lugar. Sempre. Falou, Leonardo Costa. Show de bola, Leonardo. Obrigado aí pela audiência, gente. Bem, pessoal... a gente vai para os comentários finais aqui, cada um vai falar um pouquinho, tá? Realmente o tempo da live seria muito legal a gente ficar aqui conversando, ia ter assunto, não falta, tem muito mais medos, muito mais situações para a gente exemplificar, mas realmente eu acho que a gente consegue deixar isso daí gravado, vai ficar na internet, vai ficar no Facebook, assistam porque vale a pena. E, por favor, coloquem suas dúvidas, porque a gente está aqui com 3 especialistas que com certeza vão responder as suas dúvidas, tá bom? Então, Viana, por favor. Uma coisa que eu sempre tenho alguns alunos que já têm pequenas lojinhas no bairro, na região. Uma coisa que eu costumo falar sempre para eles, quando eu visito eles, passo na lojinha deles, né? São eles alunos, eu já até dou a dica para eles, em ser criativo. Perfeito. E ser criativo, procurar novas soluções para os serviços dele, para os clientes deles. E, por exemplo, um deles já começou a aplicar. Ele já percebeu que, por exemplo, muitos dos clientes que ele atendia, ele tinha dificuldade de só conseguir ligar o ar-condicionado no manual. Aí ele falou, pô, Viana, isso aí atrapalha. Eu falei, ué, então você faz o quê? Você compra controle remoto universal e já anda. Quando o cliente precisar, você já vende. Outra coisa... Aí aquele borrifador, tinha um cliente que tinha lá o borrifador, disse que quase não fazia manutenção, que fazia a instalação do borrifador. Falei, se o cliente já está usando, você também leva, também vende. Se o cliente precisar, você tem o seu kit borrifador. Ele passou a vender mais do que fazer serviço. Olha aí. Isso é oportunidade, Por quê? né? Porque um controle remoto, você chega para comprar um controle remoto, você vai comprar em quantidade, né? Tem um certo valor, às vezes ganha mais nos pequenos materiais que o cliente precisa e agrega já um valorzinho no serviço dele. Ele passou a vender na loja dele. Com certeza, e aí é o diferencial. Aos pouquinhos você vai vendo também outro mercado. É uma vantagem, dá para fazer isso também, Fábio, com outros produtos? Claro que dá para fazer. Foi extraordinário esses 2 exemplos que o Viana acabou de falar. O nome disso é criatividade mesmo, é você estar atento ao que o seu cliente quer. Quando você está atento, olha só, quando o dinheiro sai do olho, ele vem para o bolso. Quando você se preocupa em como eu posso servir melhor o meu cliente. Eu não estou falando de graça, não, pelo amor de Deus, nada de graça. Você tem que prezar pelo lucro, eu ensino a você ter lucro. Mas como eu posso servir o meu cliente? Quando você pensa isso todos os dias, você faz uma coisa como essa que o Viana acabou de falar e provavelmente o Marcelo faz igual. Essa simples explicação que o Marcelo deu ainda agora do metro quadrado, ninguém pensa assim, a minoria pensa assim, mas ele está falando, ele está devolvendo para uma pessoa que quer fazer provavelmente uma burrada na residência dela, um metro quadrado que ela pagou caríssimo. Caríssimo. Ou seja, quando você está preocupado em caramba, como é que eu posso servir o meu cliente? A oportunidade surge. Então, diante disso, eu quero dar uma dica também. Muita gente fala, Fábio, do jeito que você fala, parece que não é importante fazer treinamento técnico. De jeito nenhum. Eu reforço aqui, publicamente, treinamento técnico é fundamental.
que você faça treinamento em todas as empresas que você puder, que você tenha credenciamentos, que você tenha conhecimento técnico. Agora, uma coisa que eu prego, e não há como negar, que o conhecimento técnico não é indicativo de agenda lotada de clientes pagantes, principalmente de clientes pagantes que paguem pelo seu valor. Isso sim, eu prego. Não adianta ter conhecimento técnico somente. Conhecimento técnico você tem que ter atrelado a uma gestão. Se você tem conhecimento técnico, como é o caso dos 3 experts aqui, e junto a isso você coloca gestão, mas gestão na comunicação, gestão na emoção, gestão na sua equipe, gestão financeira, amigo, nada te para, nada te para. É um mercado de abundância o ano inteiro. Show de bola. Obrigado. Eu aproveitar falar nesse ponto, voltando na concorrência desleal, né? É outra coisa que deu para absorver dos alunos, que eu vejo o que eles passam a implementar no serviço deles, né? Eu até fiz um vídeo há um tempo atrás, já ensinei a eles sobre o pão com manteiga, né? E teve um deles que outros mecânicos da região ficaram achando que ele estava sendo uma concorrência desleal. Por quê? Que ele botou na lojinha dele lá, manutenção de ar-condicionado a partir de R$150. Entendeu? Botou na lojinha dele. Só que o que acontece? Esse era o menor serviço que ele poderia prestar. É o pãozinho. Isso aí. Que é o quê? O cara não tem lucro. É aquele serviço, só que aquele serviço de manutenção dele é o serviço de manutenção em que o equipamento está no estágio X. Não é nessas condições, basta essa manutenção preventiva e você já fica com o nosso contato caso precise fazer. Perfeito. Então ele já entra até o cliente, entendeu? E ele criou pequenos produtos para vários clientes. Por exemplo, para o comércio, ele tem um. Ele tem um pequeno produto. Ele fez a verificação qual é a dor do comércio e ele criou um produto para o comércio. Para a igreja ele tem outro. E ele foca somente em alguns tipos de cliente, mas ele tem o precinho dele baixo. Só que quem vê aquilo não percebe que é a partir de. E é isso aí. É isso aí. Entendeu? Tem as condições e Tem as assim, condições, e atrai o assim as cliente. coisas funcionam. É exatamente isso. Você tem que segmentar, né? Você Claro, vai fazer. E nessa segmentação você vai se especializando, se tornando a autoridade. Perfeito. Marcelo. Bom, uma dica que eu quero dar para vocês é o seguinte, como a gente falamos aqui, o Fábio falou, né, sobre você mentalizar você para o cliente, eu recomendo você também mentalizar você para você mesmo, você colocar você sempre como aluno, tá? E não colocar como você sabe tudo, né? Quando a gente coloca na nossa cabeça, eu não preciso ouvir isso, eu não quero saber disso, a gente passa a não escutar as coisas mais importantes. Então isso é muito importante, você querer sempre aprender. Eu coloco como aluno, eu quero sempre aprender, seja de uma criança, eu vou falar um negócio, eu escuto para ver, porque ali eu tenho alguma coisa para me aprender. Então você aprender técnicas para vender, técnicas de atendimento, isso vai te dar muito valor e você vai ter muito sucesso aí, tá? Verdade. Muito verdade. E eu vou falar pra vocês aqui, tem uma pergunta aqui que o rapaz fez aqui. Deixa eu ver quem foi manda aqui. aí. E é pro mestre Viana, né? Refri Minas. Viana, pode estar, deve ter colocado assim, pode estar instalando um ar-condicionado utilizando esponjoso para as duas instalações? Deve ser as duas tubulações. Né? Viana, pode estar instalando um ar-condicionado utilizando esponjoso para as duas instalações. Deve ser usar um esponjoso para os dois tubos, né? No caso não pode, porque cada tubo tem uma função, o tubo de retorno tem uma certa função e se no caso for split pequeno porte, o de expansão tem outra função, tá bom? Se você estiver isolando os dois juntos, você vai estar transferindo o calor de um para o outro ali, tendo perda de eficiência.